Você já ouviu falar no planejamento da tributação indireta? É a respeito desse tema que eu quero tratar no vídeo de hoje. Confira. Olha, ao tratar do tema planejamento tributário, a maioria das empresas se preocupa em reduzir os custos com os impostos e contribuições que têm a recolher na condição de contribuintes. E isso é importante, absolutamente natural. Mas o que nós fizemos a partir da segunda edição do nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios foi incluir um tópico lá no primeiro capítulo tratando do planejamento da tributação indireta. Ou seja, é importante que os contratantes de grandes operações, principalmente em contratos de prestação de serviços de grande vulto, eles se preocupem com a tributação dos seus contratados, a fim de que, ao reduzir os encargos incidentes sobre o prestador, aquilo possa ter uma repercussão positiva sobre o preço pago pelo contratante. É uma maneira totalmente diferente de encarar esse tema. E para que isso fique claro de como é importante, de como isso deve suceder, a gente vai usar de um exemplo na sessão e na prática. Confira. Vamos imaginar que a empresa X tem a necessidade de contratar a locação de equipamentos para a construção civil com os respectivos operadores. Suponhamos que antes dos tributos, o preço da empresa contratada seja de R$ 1 milhão para um contrato de 12 meses, representado pela soma da alocação dos equipamentos, R$ 800 mil, e da mão de obra dos operadores, equivalente a R$ 200 mil. Imaginando que os tributos incidentes sobre a empresa prestadora sejam acrescidos a este valor para fim de cálculo do preço final do contrato, na parte da planilha que muitos denominam de BDI, bonificação e despesas indiretas, podemos concluir o seguinte: a carga tributária das empresas do lucro presumido, incidente direto ou indiretamente sobre suas receitas, equivale a 16,33%, considerando o ISS com a alíquota de 5%. Nesse cálculo, a gente não está acrescentando o adicional do imposto de renda, que incide com a alíquota de 10% sobre a parcela do lucro presumido que excede a R$ 20 mil mensais. Esse cálculo tornaria o exemplo mais complexo e por isso deixamos de fora apenas essa parcela. Acrescentando os tributos sobre o valor de 1 milhão e considerando que eles já estão incluídos em sua própria base, o valor bruto do contrato seria de R$ 1.195.171,51. Segregando a operação em dois contratos, um relativo à locação dos equipamentos e outro somente para a mão de obra, teremos a incidência de todos os tributos sobre a parcela de R$ 200 mil, mais apenas dos tributos federais, com um total de 11,33% sobre a parcela que se refere à locação dos equipamentos, já que essa parcela não sofre a incidência do ISS. Acrescentando somente os tributos federais sobre o valor de R$ 800 mil e considerando que eles já estão incluídos em sua própria base, o valor bruto do contrato seria de R$ 902.221,72. Mas nessa hipótese, a empresa teria que celebrar um outro contrato, preferencialmente com uma outra empresa prestadora, relativa à mão de obra dos operadores. E acrescentando os tributos sobre o valor de R$ 200 mil relativo ao custo da mão de obra, o valor bruto do contrato de prestação de serviços seria de R$ 239.034,30. A soma do preço final dos dois contratos na hipótese de segregação seria de R$ 1.141.256,02, valor inferior ao da primeira situação, que custaria quase R$ 54 mil a mais. Esse exemplo é um exemplo que não leva em conta determinadas variáveis específicas que podem fazer a oscilação de preços diminuir essa vantagem econômica, mas ele serve para demonstrar com clareza aquilo que nós estamos propondo tanto na nossa obra como também nos treinamentos em que tratamos da matéria. Ou seja, os contratantes de grandes operações devem se preocupar com a tributação incidente sobre os seus contratados,
a fim de se beneficiar com a redução máxima possível do preço da operação. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você e quero te pedir que você assine lá no nosso canal no YouTube, assim como também no blog Foco Tributário, assine o seu nome, o seu e-mail, para que você possa receber em primeira mão outros conteúdos produzidos e publicados com esse objetivo, de ajudar você a entender melhor a complexa legislação tributária vigente em nosso país. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.